Fala galerinha, tudo bem? Então voltamos, né, com Física 1. A aula de hoje é sobre gravitação, a gente vai terminar a gravitação, tá? Na última aula a gente falou sobre a gravitação de Kepler, né, sobre as leis de Kepler, e hoje a gente vai falar sobre a gravitação de Newton, tá bom? Então, uma coisa que é importante que você perceba é que as leis de Kepler elas apenas descreveram como os corpos se movimentavam no céu. Elas não explicaram o porquê das coisas. E o Newton, ele surge, né, num período posterior ao do Kepler e do Galileu. Kepler e Galileu eram contemporâneos e o Newton nasce, né, um pouco depois. Ele nasce mais ou menos, se eu não me engano, ele nasce no ano que Galileu morreu. Mas enfim, ele é de uma geração posterior. E isso é importante para que a gente entenda o que ele fez, porque ele, né, já parte, né, sua jornada com tudo que o Galileu e Kepler e os anteriores já tinham feito antes. E o próprio Newton faz questão de ressaltar isso, né? Tem uma frase em um dos livros dele que é a seguinte: se cheguei onde cheguei foi porque pisei, foi porque me apoiei, desculpa, sobre os ombros de gigantes. Então ele reconhece, né, que se outros pesquisadores muito importantes antes dele não tivessem, né, feito suas, né, observações, ele não conseguiria ter tirado as conclusões que ele tirou. Então vamos lá. A primeira questão do Newton era básica, né? O Kepler já tinha falado que um corpo orbita ao redor do outro numa trajetória elíptica, tudo bem? A pergunta do Newton é o que mantém esse corpo girando ao redor do outro? Por que esse corpo não vai direto, não sai pela tangente, né? Não vai por inércia? Se você imaginar uma marimba, você não sabe o que é uma marimba, né? Uma pedra amarrada numa linha, você consegue girar essa marimba e manter a pedra girando ao redor da sua mão. Isso porque existe uma força de tração no fio, beleza? Então, ó, essa marimba, lá, sua mão aqui, a marimba aqui girando. Essa marimba girando ao redor da sua mão, ela só permanece girando por causa da tração. Se o fio arrebentar, ela vai sair pela tangente, ela vai embora. Então a grande pergunta do Newton era essa, né? Qual é a força que existe que mantém a Lua girando ao redor da Terra? Cadê o fio que liga a Lua à Terra para que ela consiga ficar girando? Não existe, não tem fio, né? Então a conclusão do Newton, na verdade, a grande sacada dele foi perceber que a força que mantém, primeiro, se a Lua está girando aqui, eu preciso ter uma força, né, uma força centrípeta. E essa cara foi perceber que a força que mantém a Lua girando ao redor da Terra é a mesma força que faz com que as coisas caiam aqui na Terra, tá bom? Tem até uma história que contam que Newton estava olhando, estava embaixo de uma macieira e aí viu uma maçã caindo e ao mesmo tempo pensou que a Lua poderia estar caindo também e tal. Isso é um mito, né, galera? Ninguém descobre uma teoria, né, chega à conclusão de uma teoria de uma hora para outra, tá bom? Então, a sacada é que ele explica, né, o movimento de um corpo que está no céu, ou seja, de um corpo celeste, da mesma forma como ele explica o movimento de corpos que estão na Terra. Isso era um paradigma que existia. Lembra? A gente já comentou sobre isso. Existe, até então, né, o mundo era separado no que era terreno e no que era celeste. O que era celeste era sempre visto feito como feito de éter, ou seja, era místico, era diferente, ou seja, o que está lá em cima é mágico, não dá para se explicar. E o que estava na Terra a gente conseguia explicar. Essa era a visão até então. O Newton quebra isso, porque ele fala assim, ó, o que mantém a Terra girando ao redor do Sol, o que mantém a Lua girando ao redor da Terra e coisas do tipo, é a mesma força que faz com que as coisas caiam aqui na Terra. Então, o que ele vai falar é que a força que a gente chamava de peso, na verdade, é uma força de gravitação e ficou conhecido como força gravitacional. Vou até escrever aqui, ó. Esse FG é a força gravitacional de Newton. E o que ele pensou? Ué, o que esses corpos têm em comum? O que a Lua, Terra, sei lá, caneta, pedra, todo mundo tem em comum? Porque todos eles caem, né? Todos eles sofrem essa força. Massa. A única coisa que eles têm é massa. Então ele chegou à conclusão de que massa sempre vai atrair outra massa. Belezinha? Então, ó, Lua e Terra se atraem mutuamente. E a mesma coisa acontece com tudo que tem massa. Então é por isso que, sei lá, se você levantar o celular e soltar, ele vai cair. Porque o celular tem massa, a Terra tem massa e eles se atraem. Ah, professor, por que é o celular que cai e não é a Terra que sobe, se eles se atraem mutuamente, se essa força é igual nas duas? Porque a massa do celular é muito menor. Então é muito mais fácil para ele. Ele acelera muito mais rápido do que a Terra acelera, tá bom?
Essa força gravitacional ela é calculada desse jeitinho aqui, ó, que é Gzão, que não é a gravidade, é uma constante que tem sempre o mesmo valor, por isso ela é chamada de constante universal. Ó. O valor dela é esse aqui, ó, 6,6 vezes 10 a menos 11. As massas, multiplicando, tá bom? Gzão vezes as massas, massa de um planeta, massa do outro planeta, dividido pela distância ao quadrado. Então, repara, ó, a força depende da distância. Quanto maior a distância, menor é a força. Tudo bem, galera? Então, quanto mais distante do corpo a gente está, menor vai ser a força de atração que a gente vai sofrer. E isso aqui, galera, permite explicar um monte de coisa mesmo, tá bom? Por exemplo, uma das coisas que o Newton, né, teve em mente e começou a explicar com isso foi a órbita. Lá na época do Newton era uma coisa completamente fora de cogitação, colocar um corpo em órbita. Né? Não existia satélite, não existia foguetes, enfim. Mas o Newton fez essa suposição. Como é que eu conseguiria colocar um corpo em órbita? Aí ele falou assim, ó, imagina que você tem uma torre muito alta. Isso aqui seria a Terra, né? Deixa eu trazer para cá para todo mundo ver. Isso aqui seria então uma torre. O que ele falou foi o seguinte, você sobe em cima da torre e joga um corpo para frente, a trajetória que o corpo faz é essa. Ó. Se você jogar com uma velocidade maior, ele vai cair um pouquinho mais longe. Se você jogar com uma velocidade maior ainda, ele vai cair um pouquinho mais longe. Se você jogar com uma velocidade bem maior, ó, se a velocidade for muito maior, olha o que vai acontecer. Ele não cai, não dá tempo dele cair. Ele fica em órbita. Tudo bem, galera? Até aí ou não? Acho que o vídeo está com um delayzinho, então vou repetir. Ó, se você joga com uma velocidade bem maior, o que vai acontecer é isso aqui, ó. O corpo vai completar uma volta, então ele ficou em órbita. Tudo bem? Ele não vai mais cair. E se a velocidade for maior ainda, ele foge da órbita, ele foge da atração da Terra, nem volta a cair, tá bom? Então, o que o Newton... Minha gata tá quebrando tudo aqui. Mas enfim, o que o Newton falava era isso, que se eu quisesse colocar o corpo em órbita, eu só precisava estar numa certa altura e jogar com uma certa velocidade. E essa velocidade dá para ser calculada, tá, galera? A velocidade orbital a gente consegue calcular. É só fazer o seguinte, olha só. Se eu tenho um corpo em órbita aqui, ó, pode ser um satélite, alguma coisa, né, girando ao redor da Terra, a Lua, por exemplo, a força que mantém esse cara em órbita é a força gravitacional. Só que, supondo uma trajetória circular para ficar mais fácil, eu posso falar que a gravitacional ela é igual à força centrípeta, tudo bem? Igualando as duas, ó, usando a expressão da força gravitacional e a expressão da força centrípeta, eu posso ó, cortar as massas aqui ó, e cortar o raio. E eu tiro a velocidade orbital. Então repara que a velocidade orbital ela depende basicamente de duas coisas. Da distância da Terra que você está e da massa do planeta, que esse planeta aqui no caso é a Terra, beleza? É a massa do planeta central, não é a massa de quem está circulando. Isso é curioso por alguns motivos, tá? Por exemplo, se eu quiser colocar um satélite em órbita, então, eu só preciso fazer com que ele chegue a uma certa altura com uma certa velocidade. Então, na hora de lançar alguma coisa aqui da Terra, eu programo o foguete para ele chegar numa certa altura com uma certa velocidade que seja suficiente para ele ficar em órbita. Se a velocidade for maior, ele vai sair de órbita. Se for menor, ele vai cair de volta na Terra. É essa a ideia, tá? Algumas coisas curiosas. Não sei se vocês já ouviram falar em satélite geoestacionário. O cara quando vai, por exemplo, instalar a televisão via satélite na sua casa, ele fica procurando, né, um satélite e tal. E é curioso, né? Porque tem uma hora que ele encontra o satélite e aí a televisão funciona, mas daqui a pouco a Terra vai se movimentar, né? Então, assim, era para o satélite mudar de posição. Não acontece porque o satélite vai se movimentando junto com a Terra. Então, em tudo que a Terra vai girando, o satélite vai girando junto. Então, ele está sempre parado em relação à Terra. Por isso que a gente chama de geo-terra estacionário, parado, tá bom? Então, a condição para um satélite geoestacionário é essa aqui, ó. A velocidade angular do satélite é igual à velocidade angular da Terra. Ou seja, ele tem que ir girando junto com o que a Terra vai girando, belezinha? Tem algumas outras coisinhas aí que também são importantes, mas no ao vivo eu comento melhor com vocês. E outra coisa que é bem interessante é o campo gravitacional, que dá pra gente descobrir de que depende a gravidade de um planeta. E é simples, ó. Imagina que eu peguei um corpo aqui, ó. A força que puxa esse corpo para baixo a gente chama de peso.
Só que hoje a gente já sabe que ela é uma força gravitacional, então eu posso calcular o peso, que é massa vezes gravidade, em função da força gravitacional, que é Gzão, Mzão, Mzinho sobre d ao quadrado. Isso, galera, ó, pode cortar a massa, né? Acaba que a gravidade ela fica dependendo de duas coisas, né? Da massa e da distância. Que distância é essa? Olha só. A distância seria isso aqui, ó, a distância de onde o corpo está até o centro da Terra. Então, se você quiser melhorar um pouquinho, você pode até escrever assim, ó, que o Gzão, ou melhor, que o G é a massa, Gzão dividido pelo raio mais a altura, todo mundo ao quadrado. Belezinha? Se eu quiser saber apenas na superfície do planeta, aí não tem altura, não tem altitude. Então o H seria igual a zero. Então na superfície de um planeta, a gravidade depende apenas disso aqui, ó. R ao quadrado, que seria o raio do planeta. Sabe o que é curioso isso aqui, ó? Existe uma busca, né? Hoje em dia a gente sabe que o sistema solar ele vai acabar em algum momento, que o Sol é uma estrela e ela tem um ciclo de vida. Existe um momento em que as reações que existem no centro do Sol, as reações de fusão, elas vão acabar. E quando isso acontecer, a gente já sabe que o Sol vai virar uma estrela sem luz. Ela vai virar uma estrela de nêutrons que não emite nem luz nem calor. Então vai ser impossível para a gente continuar habitando o sistema solar. Então é sabido a data que isso vai acontecer. Vai demorar bastante tempo ainda, mas vai acontecer. Então hoje em dia existe uma missão que está buscando planetas habitáveis em outras estrelas, né? Porque cada estrelinha que você vê no céu é como se fosse um outro Sol. Então provavelmente tem planetas orbitando próximo dela, próximos a essa estrela também. Então essa missão já achou alguns planetas, né? Nenhum que a gente conseguiu ir ainda, porque eles estão muito distantes. Mas o interessante é o seguinte: existem planetas que são iguaizinhos à Terra, então, ou seja, tem o mesmo tamanho. Só que eles são mais densos, quer dizer, a massa é maior. Então olha que curioso, né? Como a massa é maior, a gravidade lá também é maior. Então vai ser mais difícil para a gente colonizar esse planeta, porque lá a força que eu tenho que fazer aqui na Terra, por exemplo, erguer o braço, lá eu teria que fazer uma força maior. Então tudo vai ser mais difícil para a humanidade lá. Né? E vice-versa, né? Eu posso encontrar, por exemplo, um planeta que tem a mesma massa da Terra, só que tem um raio maior. E aí, nesse caso, ó, o raio sendo maior, a gravidade é menor. Então, as coisas já seriam mais fáceis lá pra gente, né? Enfim, a Lua, por exemplo, a gravidade na Lua é menor porque a Lua vai ter dimensões diferentes da Terra, apesar do solo da Lua ser bem parecido com o solo da Terra. Galera, esse é um assunto muito extenso, estou tentando ser bem objetivo e bem resumido, tá bom? Para na aula ao vivo a gente comentar um pouco mais sobre essas coisinhas, belezinha? Eu vou tirar aqui a minha imagem, só para quem quiser tirar um print. E é isso. Até a próxima aula então, pessoal. Beijão.